Você sabia que a China pode estar abandonando o mercado europeu de veículos elétricos, e isso pode mudar tudo? Por que o maior mercado do mundo está recuando? O que isso significa para o futuro dos carros elétricos e para o bolso do consumidor? Nos últimos anos, a China dominou o mercado de veículos elétricos com preços competitivos, tecnologia de ponta e estratégias agressivas. Porém, novas tarifas impostas pela União Europeia estão mudando esse cenário. A gigante asiática está reagindo com medidas drásticas e o impacto será global. Se você se interessa por tecnologia, sustentabilidade ou economia, este vídeo é para você. Vamos mergulhar nessa história e descobrir o que está realmente acontecendo entre a China e a União Europeia. No final de 2023, o mercado automotivo global foi abalado por uma medida controversa. A União Europeia decidiu impor tarifas de até 45% sobre veículos elétricos importados da China. Essa decisão foi justificada como uma maneira de proteger os fabricantes locais, que enfrentam dificuldades para competir com os preços mais baixos das montadoras chinesas. A alegação central é que o governo chinês subsidia suas empresas, permitindo que ofereçam carros a preços mais acessíveis, mesmo com tecnologia avançada. No entanto, o impacto dessa medida vai além dos números. As montadoras europeias, que já enfrentam altos custos de produção e uma cadeia de suprimentos complexa, agora precisam lidar com consumidores mais cautelosos devido ao aumento de preços. Ao mesmo tempo, a China respondeu de forma rápida e incisiva. Em uma reunião estratégica com líderes de grandes fabricantes, como BYD e Zeekr, o governo chinês orientou suas empresas a reduzir investimentos em países europeus que apoiaram as tarifas. Essa reação afeta diretamente a expansão de projetos, como a construção de fábricas e centros de distribuição que agora estão sendo reavaliados ou mesmo descartados. Além disso, países que ficaram em cima do muro durante a votação enfrentam pressão para escolher um lado, reforçando as divisões dentro da própria União Europeia. O que está em jogo não é apenas uma disputa comercial, é uma batalha por domínio tecnológico e industrial, com potencial para alterar profundamente a dinâmica do mercado global de veículos elétricos. A grande questão que permanece é como os gigantes da indústria automotiva estão reagindo a essa situação e que estratégias estão adotando para manter sua relevância. A disputa entre a China e a União Europeia colocou grandes fabricantes de veículos elétricos no centro de uma tempestade. Empresas como BYD, Zeekr e GL, que se destacaram pelo rápido crescimento no mercado global, estão enfrentando desafios inesperados. Estas marcas, que dominaram o setor com modelos acessíveis e inovadores, agora precisam lidar com tarifas que aumentam significativamente os custos de seus produtos na Europa. A BYD, por exemplo, tinha planos ambiciosos de construir fábricas e expandir suas operações em diversos países europeus. Uma de suas iniciativas era um projeto de uma unidade de produção na Hungria, um ponto estratégico para o mercado europeu. Agora, com as tarifas em vigor, essa expansão está sendo reconsiderada. Além disso, há a possibilidade de a BYD transferir sua sede europeia para outro país, em busca de condições mais favoráveis. Tudo isso revela a complexidade de manter operações lucrativas em meio a um cenário de alta instabilidade. Enquanto isso, outras marcas como a Zeekr, que já estavam investindo na criação de redes de distribuição e suporte técnico na Europa, também estão revendo suas estratégias. Para essas empresas, não se trata apenas de tarifas, mas de toda uma reestruturação de suas cadeias de produção e logística, que dependem fortemente de matérias-primas e componentes oriundos da China. Por outro lado, essa situação não afeta apenas as empresas chinesas. Montadoras europeias, como Volkswagen e Renault, também estão sendo pressionadas a competir em um ambiente onde os custos de produção local são muito superiores. A decisão da União Europeia pode, ironicamente, prejudicar seus próprios fabricantes, que enfrentam dificuldades para oferecer veículos com preços competitivos. Com tantas mudanças em andamento, uma pergunta se destaca:
Será que a União Europeia está preparada para lidar com o impacto dessas tarifas no longo prazo ou as consequências dessa decisão serão mais profundas do que o esperado? Enquanto gigantes como BYD e Sika enfrentam as consequências das tarifas, o impacto mais direto recai sobre o mercado europeu e seus consumidores. As tarifas impostas pela União Europeia, que chegam a até 45%, elevam consideravelmente o custo dos veículos elétricos importados da China. Esse aumento de preço afeta diretamente os consumidores, que agora enfrentam menos opções acessíveis no segmento de carros elétricos. As montadoras locais também não estão imunes. A indústria automotiva europeia, que emprega diretamente mais de 2 milhões de pessoas e, indiretamente, cerca de 10 milhões, já enfrenta desafios como altos custos de energia, mão de obra mais cara e regulamentações ambientais rigorosas. Agora, precisam competir em um ambiente onde a principal solução parece ser elevar os preços em vez de investir em inovação e eficiência. Para muitos especialistas, essa abordagem é um erro estratégico que pode sair caro no futuro. Outro problema é a fragmentação dentro da própria União Europeia. Durante a votação sobre as tarifas, grandes países como a Alemanha se posicionaram contra, argumentando que a medida aumentaria os custos de produção e prejudicaria o consumidor final. Já outros países, preocupados em proteger suas indústrias locais, apoiaram as tarifas. Essa falta de consenso reflete a dificuldade do bloco em adotar uma estratégia unificada para lidar com a crescente influência da China. Para o consumidor europeu, as consequências já são perceptíveis. Modelos populares de veículos elétricos, antes acessíveis, agora se tornam um luxo. E, sem alternativas competitivas, muitos podem adiar a transição para carros sustentáveis, o que contraria os próprios objetivos climáticos da União Europeia. Diante desse cenário, surge uma questão crucial. As tarifas serão suficientes para proteger a indústria automotiva europeia ou apenas fortalecerão a posição dominante da China no mercado global? Quando falamos de veículos elétricos, um componente se destaca como o coração de toda a operação: as baterias. E neste aspecto, a China está muito à frente do resto do mundo. Com um domínio impressionante de mais de 30% do mercado global de baterias de lítio, empresas chinesas como a CATL lideram com folga, enquanto a Europa ainda está engatinhando para construir sua própria infraestrutura nesse setor. O que torna a China tão poderosa neste campo? A resposta está em anos de planejamento estratégico. Desde 2022, o governo chinês investiu cifras astronômicas, ultrapassando 15 bilhões de dólares, para desenvolver sua indústria de veículos elétricos e baterias. Esse investimento incluiu desde subsídios diretos até incentivos fiscais para fabricantes, além de priorizar o acesso a matérias-primas essenciais, como lítio, cobalto e níquel. As baterias chinesas não apenas abastecem as montadoras locais, mas também se tornaram indispensáveis para marcas globais que operam na China, como a Tesla. Uma política estratégica implementada pelo governo exige que qualquer empresa estrangeira produzindo veículos elétricos no país utilize baterias fabricadas localmente. Essa medida garantiu um mercado interno robusto e preparou o terreno para a expansão internacional. Enquanto isso, a Europa tenta correr atrás. Existem planos ambiciosos para a construção de fábricas de baterias no continente até 2030. Mas menos da metade desses projetos está realmente em andamento. Além disso, a dependência europeia de matérias-primas importadas limita a competitividade das fábricas locais, que enfrentam altos custos e uma cadeia de suprimentos vulnerável. O domínio da China em baterias coloca a União Europeia em uma posição delicada. Mesmo com tarifas sobre veículos elétricos chineses, a dependência das baterias produzidas no país asiático persiste. Sem uma alternativa sólida, a Europa pode acabar fortalecendo a posição da China como líder nesse setor crucial. Com tanto em jogo, a questão é clara: a União Europeia será capaz de quebrar essa dependência e construir uma indústria de baterias verdadeiramente competitiva? A disputa entre China e União Europeia
pelo domínio do mercado de veículos elétricos vai muito além de uma simples batalha comercial. Estamos falando de uma verdadeira disputa geopolítica, onde cada movimento tem consequências estratégicas que moldam o futuro da economia global. E nesse jogo, quem domina as tecnologias críticas, como baterias, tem nas mãos o poder de ditar as regras. A China, com seu planejamento de longo prazo, construiu uma base sólida para se tornar indispensável nesse mercado. Seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento, combinados com políticas que favorecem suas empresas locais, criaram um ecossistema praticamente imbatível. Além disso, a China estabeleceu parcerias estratégicas com países ricos em matérias-primas como lítio e cobalto, essenciais para a produção de baterias, consolidando seu controle sobre a cadeia global de suprimentos. Enquanto isso, a União Europeia enfrenta desafios internos significativos. Os países membros têm dificuldade em alinhar suas prioridades e a ausência de uma estratégia unificada enfraquece a capacidade do bloco de competir com a China. Embora existam esforços para atrair investimentos e incentivar a produção local, ainda faltam ações concretas para reduzir a dependência de fornecedores chineses. A situação é ainda mais complicada pelo envolvimento de outros grandes players globais. Os Estados Unidos, por exemplo, já impuseram tarifas de 100% sobre veículos elétricos chineses, enquanto tentam fortalecer sua própria indústria automotiva e de baterias. Esse cenário cria uma dinâmica de alianças e rivalidades que impactam não apenas o mercado de veículos elétricos, mas também relações comerciais e diplomáticas globais. Com a disputa escalando, a grande questão permanece: a União Europeia conseguirá equilibrar suas relações comerciais com a China enquanto protege suas indústrias locais? Ou veremos uma fragmentação ainda maior no mercado global de veículos elétricos? A resposta para essas perguntas determinará não apenas o futuro da mobilidade elétrica, mas também quem liderará a transição para uma economia mais verde e tecnológica. Neste jogo de altíssimo risco, só uma coisa é certa: os próximos anos serão decisivos para o destino do mercado automotivo global. Quero saber de você. Acredita que a União Europeia conseguirá virar o jogo ou a China manterá sua posição dominante? E para somar nessa história, ainda temos o grande impacto que a China está causando no Brasil. Com a chegada de milhares de carros chineses e elétricos, algumas montadoras brasileiras estão tendo muito problema para conseguir lutar. Será que a China vai ganhar mesmo essa batalha? Assista o vídeo que está passando agora na sua tela, porque nele eu falo tudo sobre isto.